Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje você vai embarcar em uma verdadeira viagem no tempo para conhecer a origem, o desenvolvimento e a fragmentação de um dos estilos mais impactantes, brutais e respeitados do mundo das artes marciais, o Kyokushin Karatê. Criado pelo lendário Mas Oyama, esse estilo revolucionou a forma como o mundo via o karatê, trazendo o combate real, a dureza do treinamento e o espírito inquebrantável do guerreiro moderno. Mas o que aconteceu depois da morte do mestre? Por que surgiram tantos estilos diferentes a partir do Kyokushin? E quais são as características que tornam cada uma dessas ramificações únicas? Prepare-se para conhecer em detalhes a história completa do Kyokushin e todos os estilos que nasceram do seu legado. Uma história marcada por suor, sangue, rivalidades, filosofia e evolução constante. O nascimento do Kyokushin, o caminho da verdade suprema, de 1950 a 1964. A jornada do Kyokushin começa com um homem chamado Masutatsu Oyama, nascido em 1923, na Coreia ocupada pelo Japão. Desde cedo, Oyama se mostrou fascinado pelas artes marciais. Iniciou seus treinamentos no estilo chinês de Kenpo e depois estudou Shotokan com Gishin Funakoshi, alcançando alto nível de habilidade. Porém, seu espírito inquieto buscava algo mais. Durante os anos 1940 e início dos 1950, Oyama se isolou nas montanhas do Japão, onde treinou sozinho por mais de um ano, forjando um estilo próprio de karatê baseado em resistência extrema, força bruta, condicionamento físico absurdo e espírito indomável. Foi nesse retiro que nasceu o conceito do que mais tarde se tornaria o Kyokushin, que significa verdade suprema. Em 1953, Oyama fundou o Oyama Dojo em Tóquio. Inicialmente, seu karatê era fortemente influenciado pelo Goju-ryu, mas ele aos poucos foi moldando o estilo com sua visão de combate real, onde o contato pleno, a superação da dor e a aplicação prática das técnicas estavam no centro da prática. Em 1957, o nome Kyokushin foi oficialmente adotado, e em 1964, Oyama estabeleceu o Honbu Dojo, quartel-general mundial, fundando também a organização que uniria os praticantes de seu estilo, a Organização Internacional de Karatê, Associação Kyokushin. A partir desse ponto, o Kyokushin começou a se expandir rapidamente pelo Japão e pelo mundo. A Era de Ouro e os Grandes Desafios, de 1964 a 1994. A fama de Oyama e de seu estilo cresceu com demonstrações públicas de força, como lutar contra touros, quebrar pedras com um único golpe e encarar dezenas de adversários seguidos em combate. O Kyokushin ficou conhecido como o karatê mais duro do mundo. Em 1969, foi realizado o primeiro campeonato aberto do Japão de karatê de contato total, consolidando o estilo como uma arte de combate real. Em 1975, o primeiro campeonato mundial reuniu lutadores do mundo inteiro em Tóquio, inaugurando uma era de rivalidade saudável e excelência técnica. Durante esse período, grandes nomes surgiram: Shokei Matsui, Kenji Midori, Francisco Filho, Andy Hug, entre outros. A filosofia de Oyama enfatizava o espírito guerreiro, a ética, o respeito e o treinamento rigoroso. No entanto, mesmo durante sua vida, começaram a surgir divergências filosóficas dentro do Kyokushin. Alguns alunos mais avançados começaram a buscar caminhos próprios, misturando outras artes e criando variações. Esses movimentos se intensificaram com o falecimento de Oyama em 26 de abril de 1994, aos 71 anos. Sua morte deixou um vácuo de liderança e iniciou um período de fragmentação do estilo. A fragmentação, os estilos derivados emergentes, de 1978 a 1996. Antes mesmo da morte de Oyama, alguns de seus alunos mais influentes já haviam criado estilos próprios. 1978, Shidokan Karatê. Fundado por Yoshiji Soeno, o Shidokan foi um dos primeiros estilos a romper com a estrutura do Kyokushin. Misturando técnicas de Muay Thai, Jiu-Jitsu e o próprio Kyokushin, nasceu o estilo que ficou conhecido como o Triatlo das artes marciais. Com foco em torneios com regras mais amplas, o Shidokan propõe uma abordagem completa: trocação, quedas e chão. 1980, Ashihara Karatê.
Hideyuki Ashihara, outro veterano do Kyokushin, desenvolveu um sistema voltado para o sabaki, movimentação estratégica que permite dominar o oponente usando controle de distância e ângulos. O Ashihara Karate trouxe uma abordagem mais realista ao combate e teve forte influência na autodefesa moderna e no K1. Em 1988, Enshin Karate. Joko Ninomiya, aluno de Ashihara, desenvolveu o Enshin Karate, que manteve o foco no sabaki, e estabeleceu o torneio Desafio Sabaki, nos Estados Unidos. O Enshin é respeitado por sua fluidez, precisão técnica e aplicação prática. 1996, Seiyu Akai. No Brasil, o renomado sensei Ademir da Costa fundou o Seiyu Akai Karate, um estilo agressivo que combina o Kyokushin com o Muay Thai, visando o nocaute. É um estilo de combate puro, criado no campo de batalha, com foco em competições de contato total e autodefesa direta. O pós-Oyama, fragmentação e diversificação, 1994 ao presente. A morte de Oyama causou uma ruptura profunda na Organização Internacional de Karatê. Sem um sucessor claro, apesar da nomeação controversa de Shokei Matsui, vários altos graduados decidiram fundar suas próprias organizações. IKO-1, Organização Internacional de Karatê, Grupo 1, Shokei Matsui, a mais conhecida das organizações, liderada por Matsui, permanece fiel à estrutura de torneios mundiais e preserva o nome original na Organização Internacional de Karatê. Shin-Kyokushin, liderada por Kenji Midori, nasceu como uma tentativa de renovar o espírito do Kyokushin sem se prender às disputas políticas. Shin significa novo, e o estilo mantém as bases do contato total com forte presença internacional. Kyokushinkan, criado por Atsuo Oyama, outro aluno direto de Oyama, o Kyokushinkan procura resgatar a filosofia mais tradicional, com ênfase em técnicas clássicas e princípios voltados para a realidade. Seidokaikan Karate, 1996, fundado por Kazuyoshi Ishii, ex-aluno de Ashihara, o Seidokaikan misturou Kyokushin com o kickboxing e se tornou a base do K1, um dos maiores eventos de luta em pé do mundo. Lutadores como Andy Hug, Francisco Filho e Glaube Feitosa vieram desse contexto. Itgeka Kickboxing, 2003, criado por Francisco Filho e Marcos Costa, o Itgeka é uma junção de Kyokushin e kickboxing moderno, projetado para o MMA e eventos como o K1. O nome vem do lema do Kyokushin, Itgeka Isatsu, um golpe, uma morte. Shinken Shobu, a luta com intenção real, década de 2000. O estilo Shinken Shobu surgiu como uma ramificação moderna do Kyokushin, com o objetivo de resgatar os princípios mais puros do combate real, o Shinken Shobu, que pode ser traduzido como luta de vida ou morte ou combate com intenção verdadeira. A expressão vem da tradição samurai, onde se treinava com a mente preparada para uma luta real, com uma espada verdadeira. A partir da década de 2000, especialmente entre 2005 e 2015, começaram a surgir grupos e mestres insatisfeitos com a excessiva esportivização de muitas das grandes organizações derivadas do Kyokushin. Com o passar dos anos após a morte de Oyama em 1994, muitas federações focaram em torneios e regras, e deixaram de lado o espírito marcial absoluto que Oyama defendia. Foi nesse contexto que o Shinken Shobu começou a se consolidar como uma linha alternativa, mais fiel ao combate real e à essência original do estilo. Embora não seja uma organização unificada com liderança central, o Shinken Shobu é praticado por grupos independentes ao redor do mundo. Muitos deles são formados por ex-membros de grandes federações do Kyokushin, que se sentiram afastados do verdadeiro espírito do karatê como arte de guerra. Esses praticantes buscaram reaproximar o Kyokushin de suas raízes mais duras e realistas. A filosofia Shinken Shobu propõe que cada combate, cada treino, cada decisão no tatame deve ser feita com a mesma seriedade de um duelo de vida ou morte. Esse conceito define toda a mentalidade do estilo. Permissão de golpes no rosto com os punhos é uma das marcas registradas do Shinken Shobu, diferentemente das regras tradicionais do Kyokushin esportivo, que os proíbem. Isso amplia a sensação de risco real e exige dos praticantes controle absoluto, precisão e resistência. O legado que se ramifica. Hoje, o legado de Oyama é imensurável. O Kyokushin não é apenas um estilo de karatê, mas um movimento global, com dezenas de organizações, milhares de academias e milhões de praticantes.
seus princípios continuam vivos em cada ramificação, mesmo com estilos diversos. Apesar das divisões, todos compartilham as raízes plantadas por um guerreiro que desafiou limites físicos e espirituais, Mas-Oyama. E assim, encerramos essa jornada pelo universo do Kyokushin e seus estilos derivados. Uma história que começa com um homem solitário nas montanhas e se transforma em um legado mundial de combate e disciplina. Do espírito inabalável de Mas-Oyama, surgiram diversas linhagens, cada uma com sua identidade, suas regras e sua visão de combate. Mas todas carregam nas veias o mesmo DNA, o espírito do Kyokushin, onde não há espaço para falsidade, onde a dor é um caminho para o autoconhecimento, e onde cada golpe é treinado para ser decisivo. O Kyokushin não morreu com Oyama. Ele floresceu em múltiplas formas, provando que o verdadeiro espírito marcial nunca se apaga. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir, comentar qual estilo mais chamou sua atenção e se inscrever no canal. Aqui no Mundo Marcial, toda semana você mergulha fundo no universo das artes marciais como nunca viu antes. E até o próximo vídeo.